página 214, é o capítulo 7. E aqui, como capítulo 7, o nome do capítulo, 3 reveladores arcanos. Então, já vou começar a colocar aqui para vocês, porque eu começo aqui com uma frase do nosso mestre, dele citando livros antigos do Oriente. E começamos com a frase: quando o dragão celeste caiu do céu, arrastou com a sua cauda tudo quanto foi encontrando no seu caminho, fazendo apagar do céu 22 estrelas. É um simbolismo dizendo, né, que quando a tônica evolucional estava no Oriente, o dragão estava voltado para o Oriente. Quando pelo itinerário de Ó, todo esse caminhar evolucional, o bastão de comando passou para o Ocidente, o dragão vira. E no dragão virar no céu, com a cauda, ele arrasta 22 estrelas. E essas 22 estrelas, numa simbologia, elas caem na face da Terra. E essas 22 estrelas são os 22 arcanos. E aí nós temos aqui, olha, vou mostrar para vocês. Aqui faz parte de uma palestra que nós vamos falar sobre o Cruzeiro do Sul. Quando nós olhamos para o Cruzeiro do Sul, do lado esquerdo para baixo, tem um espaço aqui, olha. Deixa eu localizar aqui. Está vendo aqui a mancha? Essa mancha mais escura aqui, ó, em 3 fotos aparece bem. Isso aqui na astronomia é chamado de saco de carvão, porque na nossa visão a gente vê bastante estrelas mais próximas e mais distantes, e aqui é um lugar que não tem estrelas mais próximas. Então, a olho nu, fica uma mancha escura, quase sem estrela. É o que chama de saco de carvão. E aí que vem essa tradição, que quando o dragão que estava voltado para o Oriente, quando ele volta, se vira para o Ocidente, com a cauda, ele derrubou 22 estrelas que aí estavam. E essas 22 estrelas, ao caírem na face da Terra, elas se transformaram nos 22 arcanos. Então, é uma simbologia bonita, né? Nós vamos ainda falar um pouquinho mais aí. Continuando a leitura, ou melhor, dando início depois desta frase. Em se tratando de um livro escrito para o mundo profano, embora repleto de ensinamentos completamente desconhecidos para o mesmo, o mundo humano profano, não seria possível comentar as palavras que servem de cabeçalho a este capítulo, a menos que quiséssemos infringir a própria lei, que é o trecho que nós lemos, né? Quando o dragão celeste caiu do céu, arrastou com sua cauda tudo quanto foi encontrando no seu caminho, fazendo apagar 22 estrelas, que se transformam na face da Terra nos 22 arcanos maiores. Continuando a leitura. Nesse caso,
diremos apenas que os próprios arcanos maiores do tarô, Torá, Rota ou Torá com H, etc., do mesmo modo que diversos alfabetos sagrados, dentre eles o hebraico, tiveram, no verdadeiro sentido, encoberto por semelhantes palavras a sua origem, na razão de 3 vezes 7 igual a 21, mais 1 igual a 22, sendo o 22º arcano a síntese dos 21 anteriores. A própria mônada, cujo significado já conhece agora o leitor, mônada é essência divina. Para não usarmos a palavra espírito ou alguma coisa de nível espiritual, falamos mônada. Cada um de nós é uma mônada humana em evolução. E Deus, o Eterno, é a mônada divina, a mônada universal. Então, neste caso que ele fala, né? A própria mônada, cujo significado já conhece agora o leitor, por nela termos falado tantas vezes no decorrer deste livro. A mônada é de forma tríplice. E se multiplicássemos por 7 estados de consciência, porque é obrigada a mônada percorrer durante a sua evolução em toda a ronda. Ronda é o conjunto de um setenário. Então, 7 raças-mães, fecha uma ronda. 7 sub-raças, uma ronda. 7 globos, uma ronda. Inclusive, através de 7 raças-mães, suas respectivas 7 sub-raças, ramos, clãs e famílias. Obteríamos o precioso 21. Mônada é trina, vezes o 7 caminho, 3 vezes 7, 21. Que acrescido da vitória da própria mônada em si, ou a sua volta à origem como unidade, onde tudo procede, completo estaria o mistério dos referidos 22 arcanos maiores. Tanto o tarô sacerdotal como o tarô dos boêmios serve para jogar a vida dos homens. Algo assim como quem diz: a própria vida humana depende dos referidos arcanos. E a maneira de jogar, que nada tem de comum com aquela usada pelos cartomantes, por mais peritos que sejam, é feita do seguinte modo: a primeira carta que sai representa o consulente ou pessoa que interroga. É a voz do oráculo. As 2 seguintes, que devem ser colocadas, uma à direita e a outra à esquerda, como verdadeiras colunas ou ministros, as colunas do Templo de Salomão, etc. Não as que devem responder à pergunta feita
pelo consulente. 7 vezes baralhadas as 22 cartas do tarô e 7 vezes arrumadas do referido modo. 7 vezes, portanto, o jogo completo da vida do consulente. Se o querido e ilustre leitor conhecesse um estudo nosso intitulado Cábala Musical, que foi publicado no número 99/101 da revista Dharana, ano 1939. Compreendia melhor o sentido de nossas atuais palavras, principalmente quando falando do instrumento chamado piano, como sendo o mais sintético, completo de todos os instrumentos. Lhe bastariam 7 oitavas ou escalas através das quais se poderia repetir um acorde. Lembram da aula de Pitágoras? Os acordes, os intervalos, né, musicais? O acorde de 3 notas. Exemplo, o acorde Dó, Mi, Sol. Ou invertendo, né? Mi, Sol, Dó. Ou então, Sol, Do, Mi, e etc. Na mesma razão da evolução da mônada, como foi dito anteriormente, através dos 7 estados de consciência. Continua o professor. Quanto ao termo estrelas, já dissemos várias vezes que o próprio homem tem a sua conformação na razão do pentalfa. O homem de braços e pernas abertas, mais a cabeça, forma uma estrela de 5 pontas, um pentalfa. E isso obtém ainda mais transcendental explicação através da resposta que deu certo Naudijorpa tibetano, a senhora Alexandra David New, autora do livro Místicos e Magos do Tibete, quando procurou saber, ela, né, procurou saber o que esse Naudijorpa tibetano fazia. E ele disse: vivo de transformar esterco de cães em estrelas luminosas. Infelizmente, a ilustre escritora e abnegada ocultista francesa, a senhora Alexandra, não compreendeu o sentido de semelhantes palavras, nem tampouco o lama Yongden, a quem ela chamava de seu pupilo, mas que, na realidade, o que ele quis dizer significa vivo de transformar almas ou homens, se assim o quiserem, almas ou homens imundas em estrelas luminosas. É o trabalho, né, de todo grande mestre. Pegar nós, né, apagados como somos, e tentar, né, nos colocar como estrelas luminosas. Isto é, em espírito, em formas radiosas, semelhantes à sua própria origem. Essas 22 estrelas
que se apagaram com a queda do dragão celeste estão expressas em constelações. E a prova é que certo jogo de cartas, chamado de Mille, onde Lenormand, aqui é o nome de uma pessoa, né? Lenormand traz em cima do assunto as referidas combinações e constelações. Vamos receber mais uma pessoa aqui. Maria Helena. Oi, Maria Helena. Boa noite. Bem-vinda. Já estamos na leitura, no começo da leitura. Então, ele diz aqui, né, em cima desse assunto, né, as referidas constelações que ninguém sabe decifrar, com a conformação e sentido dos alfabetos sagrados mencionados. Haja vista a constelação de Órion em relação com o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e a própria letra A do nosso alfabeto. Por isso, representando o Aleph, o Pai, Osíris, Deus, etc. Enquanto a segunda letra, Bet, o nosso B, e como letra B, Bet, no hebraico, é a mãe, o aspecto feminino que toma a mesma divindade, na razão de Ísis para os egípcios. E astrologicamente falando, essas duas letras e arcanos, Aleph, né, e Bet, expressam Sol e Lua como os pais da humanidade. O grande iluminado, chamado Claude Bernard, disse, em tom profético, as seguintes palavras a respeito do mistério celeste. Abre aspas. Há de chegar o dia em que os homens poderão ler no livro aberto do firmamento a sua própria história passada, presente e futura, na razão dos 3 arcanos reveladores da vida humana, a própria mônada, etc. Fecha aspas. Continua o professor Henrique. Na mesma Atlântida, cada um dos 7 reis, de que a mesma se compunha como dirigentes de suas 7 cidades ou 7 cantões, e mais uma 8ª, onde se achava o mistério do uno e do trino. Vide nosso trabalho intitulado Reminiscências Atlantes, publicado no número 104 de nossa revista Dharana, ano 1940. Um adendo. Na revista Dharana, no início da eubiose, naquela ainda época como Dharana, e 3 anos depois, passando a se chamar Sociedade Teosófica Brasileira, nosso mestre colocou temas, aulas, assuntos maravilhosos nas publicações de Dharana, como também em alguns jornais e revistas,
para divulgar esses conhecimentos, para ver se na época esses textos maravilhosos pudessem despertar a consciência de muita gente. Então, irmãos que têm essas revistas antigas devem, volta e meia, folheá-las novamente, reler esses artigos maravilhosos. E irmãos novos que desejarem, o CEP tem todo esse material reimpresso para aqueles que desejarem adquirir, né, esses textos das revistas, né, da Arana, como também depois a revista Aquários. Aulas e assuntos maravilhosos. Continuando a leitura, né? Para provar que todos, o professor dizendo, né? Além desses dois temas que ele citou constar na revista da Arana, ele diz, né? Para provar que todos os nossos trabalhos de caráter iniciático dizem as coisas, mas nem todos os compreendem. Representava o mesmo ternário, na razão de rei, rainha, valete, ou no lugar do valete, o príncipe, ou seja, pai, mãe, filho. Por isso mesmo, essa tríplice direção multiplicada pelas referidas 7 cidades da Atlântida, dão o número 21, mais a unidade máxima e absoluta, representada pela 8ª cidade dirigente, igual a 22. Em tudo e em todos, o mesmo mistério. O arcano 21 do tarô. Tá, depois eu mostro esse arcano para vocês aqui. O arcano, já vou colocar aqui para vocês, hein? Aqui. O arcano 21 do tarô é representado pelo louco, isto é, o incompreendido, que, embora manifestado, é como se não o estivesse, porque nem todos o compreendem, veem ou sabem de sua existência. Donde a velada frase bíblica, abre aspas, ele já veio e vós não o reconheceste, fecha aspas. E isso através de suas 7 chaves interpretativas ou cabalísticas, e não apenas o sentido que lhe dá a Igreja Católica. Por isso, tal louco leva no ombro um saco, o saco contendo as experiências por ele adquirido na ronda, por ele mesmo, né? Ele recolhendo suas próprias experiências, em forma, ao mesmo tempo, una e trina, dirigida. Volta, pois, ao seio do infinito, ou à mansão celeste. Mas falta algo ainda decifrar. Em algumas cartas aparece um crocodilo negro,
a sua própria sombra. Na razão cabalística do daemon est Deus inversus. Traduzindo, daemon é demônio. Então, daemon est domini inversus. O demônio é o inverso de Deus, que procura esse crocodilo negro devorar a sua perna esquerda, porque pelo desenho ele está avançando ali num barranco, num precipício. E aí tem a alegoria de nesse precipício, onde ele vai jogar a perna esquerda, depois da perna direita completando o passo, ali tem um crocodilo esperando para devorar a perna esquerda. Por que Paulo, perna esquerda? Oi? esse tarô é o Boêmio ou é de Marsella? Esse é de Marsella, é dos boêmios, é daquele doutor, né, teósofo, doutor Papus, e é Tá. esse que o professor mais indicava para nós. É um É tarô com do, características do, egípcias. é do Oswaldo. Oswaldo, gente, sobrenome agora eu não vou lembrar. Virte, acho que é isso, quase isso, sobrenome dele. É esse, então? Esse eu não sei, não. Tá bom, Esse obrigada, Paulo. aí, tá bom, de vários tarôs, este é o que o professor mais indicava, e os discípulos que conviveram com o nosso mestre também, né, Sim, obrigada. transmitiam essa Licença, informação. licença, Paulo. Oi, Posso fazer uma pergunta? Posso fazer oi, uma pergunta também a respeito do tarô? pode. Ah, Porque, assim, tem alguns tarôs que o 21 é o mundo. Eu tenho um aqui que o louco fica ao 22, ou zero, né? Que é a última isso. carta. Olha, na aula passada, quando falamos do tarô, eu expliquei esse detalhe. Por isso que o nosso mestre ele vai voltar a falar aqui dos Sim, arcanos, e ele tinha essa preferência, porque isso aqui está na ordem correta, para que o último, o 22º, seja essa carta aí. O mundo, a auréola, a glória total. Porque muitos outros jogos, o louco é a carta 0, e a nossa aqui, 22, é a 21. Então, o professor diz que fica um pouco falha a representatividade desse tarô, onde o louco é o 0 e a lâmina 22 é a 21. Então, este, além dos desenhos estarem mais próximos da nossa realidade, sempre trabalhamos com esse tipo de tarô e de arcanos, para que fiquemos dentro da melhor explicação do nosso mestre. Agora, pessoal, por favor, fechem os microfones, que está dando estalinho e aí atrapalha os demais. Qualquer pergunta depois, para que a gente não atrapalhe a leitura, para que ela não se estenda demais, terminando a aula, aí pelo nosso grupo, ou no particular de cada um, podem fazer quantas perguntas quiserem. Por isso que no começo eu dizia, cada vez que assistir às nossas lives, fique sempre com um caderno e uma caneta do lado. Vai surgindo alguma dúvida, anote, para depois, se quiser fazer a pergunta, é só olhar as anotações e lembra, e depois faz as perguntas. Se for pertinente ao que nós estamos lendo e dando como aula nos dias de aula, pode fazer no grupo, porque daí a tua resposta pode servir de resposta para outros.
Agora, se for alguma pergunta muito fora do contexto, então aí façam, né, no particular, que eu respondo. Então, como eu estava dizendo aqui, o crocodilo procura devorar a perna esquerda do louco, o caminhante, é o peregrino da vida. E por que a perna esquerda? Porque a perna esquerda é o lado lunar do homem. E a da lua, né? E da lua vieram as mônadas em evolução em nosso globo, como o quarto sistema ou dia cósmico da criação. Nova é a decifração do mistério do referido arcano, mas é a verdadeira, por ser a sétima ou última chave, né? Última das chaves interpretativas. Sim, e além do mais, porque a obra em cuja frente nos achamos e tendo a Sociedade Teosófica Brasileira, hoje Sociedade Brasileira de Eubiose, como sua fiel detentora no mundo. É a própria Merkabah. Lembram? Merkabah é o carro. Merkabah é o carro de fogo das tradições de Ezequiel. E a Merkabah é a carta número 7 dos arcanos, o carro. Por isso, não podendo ser desvendada por aqueles que na mesma não estiverem integrados, que mesma a nossa escola iniciática, a eubiose, que através dos graus e na série interna, vamos recebendo conhecimentos para ir tendo interpretação e leitura dos arcanos. Por isso, ele diz, né? Não podendo ser desvendada por aqueles que na mesma, na nossa obra, não estiverem integrados. Mister se faz ser um com ela. Por isso, possui 3 vestíbulos ou séries, porque aqui, porque aqui, antigamente na eubiose, eram 3 séries. Era a série A, série B e série C, para depois entrar na série interna. Depois, com o tempo, é que nosso mestre colocou os 4 graus iniciáticos, para que ficássemos dentro de uma ideia de quaternário, quadrante, e aí do quadrante passávamos para o 5º e último grau, que era a série interna. Por isso que ele diz, né? Por possuir a nossa escola 3 vestíbulos ou séries, que era A, B e C. E mais um, que é o próprio mistério, na razão do templo ou apta. Esse mais um é o que é hoje a série interna. Agora entram em cena os 3 reveladores arcanos. Estão colocando aqui para vocês, olha lá. O arcano 13, o arcano 14 e o arcano 15, que são chamados, né, os 3 reveladores arcanos da obra do Eterno na face da Terra, onde hoje detém a Sociedade Brasileira de Eubiose. Mas o nosso mestre diz, antes de entrarmos nos 3 arcanos, uma singela pergunta. Por que razão teria exigido a própria lei que os 2 principais
fundadores da obra, em que a eubiose se acha, naquela época, STB, hoje SBE, se acha empenhada, nascessem o homem a 15 de setembro, planeta Mercúrio, ou Urano, se quiserem, e a mulher nascer a 13 de agosto, planeta Sol. Esta é a pergunta, né? Por que quis a lei que nosso mestre nascesse em 15 de setembro, vibrando Mercúrio ou Urano, e Dona Helena nascesse em 13 de agosto, planeta Sol? Não esquecer que Mercúrio é o verdadeiro Sol espiritual, que se oculta por trás do que se torna como sendo o nosso Sol físico. Tal nasceu também a obra, materialmente, no dia 10 de agosto de 1924. Nesse caso, 3 sóis ou mundos, quer pelo ano de 1924 ter sido o ano do Sol, governado, quer pelo mês ou dia, que foi um domingo. Então, 10 de agosto de 1924, o dia 10 foi um domingo. Domingo é dia do Sol. Agosto está no mês de Leão, se não me engano. E aí, agosto é o planeta Sol também. E o nascimento da nossa obra, um Sol para a face da Terra. Por isso ele diz, neste caso, 3 sóis ou 3 mundos. Fisiologicamente falando, já não se apontou que a idade em que a mulher pode conceber, justamente por se manifestar o início do chamado fenômeno catamenial, ou a fase lunar, mensal, etc. E essa fase feminina regula dos 13 aos 15 anos, dependendo do temperamento, do clima e outras tantas razões. Não se disse ainda que entre os brahmanes, os casamentos, na maioria dos casos, quando se tratava de jovens de categoria superior, se dão nesta mesma idade, ou seja, o jovem com 15 anos e a jovem com 13. Não se dão nessa mesma idade, ou seja, o jovem com 15 e a jovem com 13. Não foi ainda com 15 anos, como se viu anteriormente, que fomos, professor Henrique e Dona Helena, ao norte da Índia, em 1899, para voltarmos, ele e ela, com 16 anos de idade, em 1900. 1900 é o ano que nascem os Dianes, que estão ligados ao sistema geográfico. Tem uma palestra marcada para vocês, explicando um pouquinho mais sobre os Dianes, que esta semana estamos comemorando. 7 mais um oitavo. E aqui, né?
em 1900, começo do século XX, ou seja, a chamada idade do adolescente. Ou, de outro modo, o adolescente das 16 primaveras, em relação com o Kumara ou com o Makara. O arcano 16, como está na lâmina aqui, o arcano 16, chamado a Casa de Deus. Como Casa de Deus é a presidência geral da Sociedade Teosófica Brasileira, hoje Sociedade Brasileira de Eubiose, na cidade de São Lourenço. E esta casa, em São Lourenço, possui 16 degraus que devem ser galgados para se chegar ao alto, aqui no exemplo, né, na área da entrada da residência que foi de nossos mestres. E hoje mora o seu Jefferson com a sua esposa, a senhora Felícia. Então, para chegar no alto, a mesma casa, presépio, creche ou apta, como nós na eubiose chamamos, a residência de nossos mestres, apta. Ou o nome que lhe queiram dar, na razão de uma oitava coisa. Então, a casa de nosso mestre, né, hoje morando o venerável senhor Jefferson, mestre da Ordem do Ararat e de Dona Felícia, tem 16 degraus. Assim, nas extremidades dos 3 arcanos, figurando, né? Agora aqui, voltando neles aqui, o 13 e o 15, se acha no centro o arcano 14, na razão dos 14 pedaços de Osíris, da lenda egípcia, mas, em verdade, 7 vezes uma forma dual. 7 vezes 2, 14. 7 vezes uma forma dual, ou seja, o andrógeno inseparado, como Adão e Eva, Adam, Rev. Por essa razão, na frente dos templos babilônicos e também assírios, existiam 2 filas de esfinges. De um lado, 7 machos e do outro, 7 fêmeas. Na mesma razão, os 7 pinheirinhos, onde cada lado da escadaria de 16 degraus, 16 degraus da presidência geral da STB, hoje SBE. Hoje já não tem mais, como outrora, no tempo de nosso mestre e Dona Helena, onde tem esses arbustos laterais, haviam 7 pequenos pinheiros de um lado e 7 pinheiros do outro. A exemplo das 7 esfinges, né, dos templos passados, né? Nos templos aí, como nós vimos aqui, né? Babilônicos e assírios. Falar mais claro não é permitido. Penetremos no carro e deixemos
que o mesmo deslize, cercado de fogo, através do cerúleo manto do firmamento, qual Elias no seu, carro de fogo, a Merkabá, o arcano número 7. Agora aqui ele vai mostrar, antigamente, hoje está um pouquinho diferente, mas antigamente a entrada da casa do professor, essa casa do professor é chamada Vila Helena. Então, quando os irmãos falam, vamos lá no centro, olhar a Vila Helena, é a casa de nossos mestres, Vila Helena. Então, aqui nós estamos de frente para casa, de costas para o portão de entrada. Agora, olhando o portão de entrada, o nosso mestre fala, essa foto é antiga, é uma foto de 1939, do portão da Vila Helena, em São Lourenço, Minas Gerais. Presidência Geral da Sociedade Brasileira de Eubiose, naquele tempo denominada Sociedade Teosófica Brasileira. No portão, como estamos vendo ali, em cima do portão, floresce uma expressiva primavera, como símbolo da idade do ouro, enquanto que no canteiro, em forma de H, duas hastes, olha lá, do canteiro, formando um H, ou como signo redentor de Pisces, juntando os dois lados, mais uma linha horizontal do H, forma o símbolo do signo de Peixes, Pisces. Aí nós temos 22 buchos que ornamentam. 22 toceirinhas, chamado buchinhos, aquelas plantinhas, que o pessoal deixa redondinha. 11 buchinhos de cada lado, simbolizando ao todo os 22 arcanos maiores, que definem a própria evolução humana. Os 16 degraus que dão acesso à porta principal da residência, que aqui nessa foto, nessa foto, não são visíveis, possui em cada lado 7 mais 7 pinheirinhos. Existiam. Os pinheirinhos não existem mais. Como símbolo do Natal, representando os 14 pedaços de Osíris. Maravilhosa revelação. Só no aspecto, paisagístico da entrada da casa de nossos mestres. Continuando a leitura aqui. A 13ª letra do alfabeto hebraico, ou seja, o Men, com a qual, em nossa língua, tanto se escreve mulher como mãe. É o nosso M, Designa hieroglificamente a mulher como companheira do homem. Daí a ideia de tudo quanto é fecundo e formador. É o signo maternal e feminino por excelência. Signo local e plástico,
imagem da ação exterior e passiva para o masculino, que é o homem, etc. Empregado no fim das palavras, se torna signo coletivo, men, final. Em tal estado, desenvolve o ser no indefinido espaço. Aí vem aqui o que está para vocês aí, né? A palavra hebraica men, que é uma das 3 letras mães. Olha lá, o men, na lâmina 13, letra mãe do alfabeto hebraico. Continuando o nosso mestre. A criação, necessitando de uma destruição igual e de sentido contrário, o men designa todas as regenerações nascidas de anteriores destruições. Lembram do et destroem? Destroem, et constroem? Por isso, nasceu a obra em que a STB, hoje SBE, se acha empenhada das anteriores destruições. Uma delas, aquela que ora está passando o mundo. Fala bem alto a guerra, morte, mas também transformação ou passagem de um mundo ou coisa para outra. A 14ª letra hebraica, ou mesmo arcano, exprime hieroglificamente a produção da mulher, o filho, donde os 14 pedaços daquele que, sendo filho, é ao mesmo tempo pai, Osíris. Chamemo-lo ainda de Maitri, o vencedor dos 3 mundos, ou das 3 Maias, ou Maitreya, como redentor síntese da humanidade, ou o próprio Manu, que é ao mesmo tempo Maitreya, é Manu semente e Manu colheita. Ele é começo e fim das coisas. Assim, tal letra é a imagem do ser produzido ou refletido, o signo da existência individual e corporal. Como caráter final, é o signo aumentativo, num, é a letra hebraica num, num final, e dá à palavra que o recebe toda a extensão individual de que a coisa expressa é suscetível. O num, que é a 2ª letra que aí aparece para vocês, corresponde ao signo zodiacal Escorpião. Olha a lâmina 14, olá, olha o num ali, lâmina 14, signo Escorpião. E está situado no corpo humano, como se pode verificar no diagrama expresso em outro capítulo, na região sexual. É o signo de Marte,
que corresponde simbolicamente ao mesmo guerreiro Maitri, Akdorj, etc. Ou seja, aquele que em 1921 apareceu por 3 vezes aos 2 principais fundadores da obra, em 3 lugares diferentes, quando o casal, a cavalo, estavam subindo a montanha sagrada. Sendo que a última das 3 vezes que o excelso Akdorj apareceu para Henrique e Helena foi no cume da montanha sagrada. Cume ou Kumara, tanto vale, aonde o casal, em 1921, ajoelharam e juraram fidelidade ao trabalho de criarem o mais rápido possível uma escola iniciática. Por isso que em 1921, o casal no alto da montanha sagrada em São Lourenço é a fundação espiritual de nossa obra. Para que em 10 de agosto de 1924 ocorresse a fundação material de nossa obra. Continua nosso mestre no livro. Não se deve ainda esquecer que na lenda egípcia, o último pedaço de Osíris foi o sexual. Foi encontrado no bucho, na barriga, né, de um peixe, no rio Nilo. E peixe, ou Piscis, é um dos signos puramente sexual, mesmo que pertencente a Júpiter, Zeus, Jove, Jeová ou Jeová. Por isso, Jeoshua, que é o nome verdadeiro de Jesus, o Cristo, Jeoshua ou Joshua, o traça no solo, como dizemos em outros lugares, quando lhe perguntam a mulher adúltera, e logo tem as seguintes palavras: aquele que estiver isento deste pecado, que pecado? Né? Deste pecado, deveria ter dito, que lhe atire a primeira pedra. Diversos símbolos de Piscis ou peixes traz o homem em seu corpo para demonstrar que cada um de nós nasceu da queda no sexo, de fato. E aí o nosso mestre coloca esses desenhos aqui, olha. O símbolo lá no alto de peixes, olha lá, 2 peixes, o símbolo de Piscis, que também, olha lá, as nossas orelhas simbolizam o signo de Piscis. Nossos olhos também, a polaridade dos 2 peixes. Os lábios também, ou a boca. As narinas, vistas de baixo, né, para cima. Depois aqui, ó, na mulher, os grandes e pequenos lábios, na vulva, no lá mostrando para vocês aqui. Então vamos aqui.
por onde passa o Manu, deixa impresso na pedra, na rocha, tão precioso símbolo, os pés. Assim estão em São Tomé das Letras e em diversas partes do mundo. O peregrino, o andante, aquele que palmilha a estreita vereda da vida. O Édipo grego. Édipo é uma palavra grega que quer dizer pés inchados. Sim, de tanto caminhar, na mesma razão da mônada, através de dolorosa peregrinação, de corpo em corpo, reencarnações, vida em vida, etc. A 15ª letra ou arcano é o Samesh, 15ª letra hebraica, tendo por hieróglifo um arco de flecha, uma arma qualquer, em sentido circulatório. Tal ideia de um círculo intransponível dá nascimento à de destino, fatalidade, etc., formando uma circunferência em cujo centro age livremente a vontade humana, o livre-arbítrio. Assim, a serpente que morde a própria cauda, como está na lâmina 22, olha lá, a serpente verde mordendo a própria cauda. É um símbolo chamado Ouroboros, além de seus mais transcendentes sentidos, possui o de destino ou fatalidade. A letra Samesh não foi destino, foi força de lei ou fatalidade a nossa ida a Srinagar, ao norte da Índia. Por sinal que, tendo por significado, Srinagar, homens serpentes, semideuses, adeptos, iluminados, etc. E Srinagar não tem por sinal ou por inicial a mesma letra que é o S de Samesh. Quantas vezes o S está envolvido na vida do autor deste livro? Nesse livro, a começar por seu nome de família, S de Souza. Astronomicamente falando, tem por signo Sagitário, que pertence, como se sabe, a Júpiter, e se escreve também Sagitário com S. Nos 3 mundos ou planos, possui os seguintes significados. Primeiro, o destino. Por isso aqui o Samesh, aqui 15, o S, a lâmina 15, a letra Samesh, é o destino, é o karma, etc. 2, a fatalidade, como resultado da queda de Adão e Eva, que outra não é senão, simbolicamente, a queda do sexo. 3, Nahash, o dragão do umbral, o próprio seio da terra, onde, além do mais, se acha
a Agartha, ou seja, o país das 7 mais uma cidades, tal como era representada a mesma Atlântida. E paramos aqui, pois já termos falado demais em Cabala, porém, fazendo uso ainda das conhecidas palavras: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino do céu. Deixai, sim, vir aos vossos lares quantos filhos a natureza vos quiser oferecer, a menos que motivos superiores, como os vários apontados neste livro, não vos permitam usufruir de tão valiosa dádiva. Filhos, como conceber um Natal sem uma árvore repleta de brinquedos e cercadas de crianças? Vendo-as assim, vós e vossa esposa, pai e mãe, manifestados no santuário do lar, acabareis por compreender, ao menos neste dia, que a vossa vida não foi inútil na terra. Gerar filhos, rebentos, dar sequência e oportunidades de reencarnações de mais seres. Assim como conseguimos nascer, temos que abrir espaço para que outras almas, espíritos, nasçam também. Continuando o professor, se ali está representada a prodigiosa árvore genealógica de vossa família. Então, aqui vimos, né? Antes aqui, olhando para o céu agora, próximo do Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul é a próxima palestra agora é sobre temperamentos, parte 3, complementando a aula 1 e 2 de temperamentos. Depois teremos uma aula sobre o Cruzeiro do Sul e a ligação ou o simbolismo do Cruzeiro do Sul com a vida do professor Henrique José de Souza. Do lado do Cruzeiro do Sul, o saco de carvão, como diz a astronomia. Tem estrelas? Tem, mas estão tão distante que, como não tem as próximas, a exemplo das do lado, fica uma região, olha, mais escura. Aí vimos os 3 principais arcanos da história da obra e de nossos mestres, o 13, 14 e 15. Falamos também da Casa de Deus, 16, o Louco, a lâmina 21, e o Mundo, a 22ª lâmina ou carta, que sintetiza todos os 22 arcanos. A residência do Apta, com a escadaria com 16 degraus, a entrada do portão da Vila Helena, com toda a simbologia ali expressa, as 3 principais letras que nosso mestre aqui fala a respeito, da carta 13, 14 e 15, o símbolo de Piscis, de peixes, na constituição humana, e aqui, né,
é só que nós, né, mostramos para vocês, ok? Oi, Reinaldo. Estamos encerrando a leitura aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Houve uma queda do sinal, não foi meu computador, foi realmente, né, o Wi-Fi do Google Meet. Tivemos que reabrir um novo chamado, mas já estávamos no finalzinho. Amanhã, então, uma palestra extra com os 4 temperamentos. Terceira e última parte para completar a ideia do conhecimento de nós, através dos nossos temperamentos, né? Nervoso, sanguíneo, bilioso e melancólico, tá bom? Vamos ter mais alguns elementos para que a gente possa se autoanalisar e entender melhor essas nossas características. Quinta-feira, reapresentação da aula Cabala e as 4 idades cósmicas, tá bom? Ok, Para que Paulo. no sábado entremos numa aula nova, tá bom? Ok. Tá fechando aí. Por isso que aos Obrigada, irmãos, Paulo. Beijos, querido. tá bom? Boa noite, Gente, Paulo. Obrigado. muito obrigado. Um abraço. Boa noite, Paulo. Grato pela participação de vocês. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Até amanhã. Boa noite a Tchau. todos. Boa noite a todos. Boa noite.